Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Sempre que puder, dê o seu ok e compartilhe esse vídeo. A nossa palavra hoje, nossa meditação hoje será sobre o poder da igreja, o poder da fé. E eu trago para vocês capítulo 11 do livro de Apocalipse, que diz assim: Darei as minhas duas capítulo 11, versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Para que a gente possa, irmãos, refletir sobre o poder que está conosco através da fé, nossa interpretação da nossa igreja é que essas duas testemunhas mártires é um símbolo da igreja de Cristo. E que profetizar é pregar o evangelho durante 1260 dias, que é um tempo, dois tempos, metade de um tempo, e que corresponde à primeira metade da última semana que está lá no livro do profeta Daniel. Teria uma última semana, que seria o tempo da igreja, com a primeira metade, o poder da igreja. Então, essa é a interpretação. E continua assim, versículo 5. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Isso nos traz a ideia de que neste período em que estamos vivendo, da ressurreição de Jesus para cá, que é o período da igreja, ou segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, durante todo o período do povo de Deus, o poder, alguém que tente destruir a igreja de Cristo não vai conseguir. Os poderes deste mundo, as soberanias deste mundo, os principados, as potestades, eles não podem destruir a igreja de Deus, porque o poder espiritual está conosco. E versículo 6 diz assim: elas, as duas testemunhas mártires, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, meus queridos, aqui nos traz duas situações. A primeira é que aqui é uma linguagem figurada, né? Com esses sinais, esses prodígios sobrenaturais do poder de Deus, dos milagres. E que no primeiro tempo da igreja primitiva, eles foram muito necessários, foi muito necessário para a implementação da igreja de Cristo. Mas hoje, não que os dons do Espírito Santo tenham mudado, mas hoje nós entendemos esse poder como o poder espiritual para a remoção de obstáculos para a pregação do Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para a expulsão de demônios, para submeter principados e potestades nas regiões celestiais. Então, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Isso significa que se a igreja orar, se a igreja buscar a presença de Deus, ela remove qualquer barreira para a pregação do Evangelho. Não há principado, não há poder espiritual, não há poder mundano, não há presidente, não há governador que possa impedir a pregação do Evangelho no mundo hoje. É impossível, porque a igreja, quando ela ora, ela tem esse poder, remove barreiras de uma forma tremenda. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que aproveitemos esse poder, oremos, busquemos poder do alto, preguemos a palavra de Deus, oremos pelas pessoas, pela cura de pessoas, oremos também pela cura das depressões, busquemos o poder de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque logo depois, no versículo 7, diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Aqui nos fala de um período que está por vir, que o profeta Daniel traz na sua última semana, na segunda parte.
e que nos fala do reinado do anticristo, do poder espiritual que o anticristo terá sobre todo povo, raça, língua e nação, como diz o próprio livro de Apocalipse. E neste momento nós não teremos o poder em nós para profetizar e pregar o evangelho. Nesse período do reinado do anticristo, pregaremos o evangelho sim, mas não com o poder que nos está dado hoje. Tanto é que a profecia de Mateus 24 nos fala no princípio das dores que nós estamos vivendo e nos fala da grande tribulação. E essa ascensão do anticristo é o reinado dele e a grande tribulação. E Jesus, em Mateus 24, nos diz, quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, quem lê, quem entenda, aí Jesus nos diz, quem estiver na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça para sair de sua casa, quem estiver no campo não volte para buscar as suas vestes, ai das grávidas e das que as amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque será um tempo de grande aflição como nunca houve nem haverá no mundo, nem haverá jamais. Então essa segunda metade da última semana de Daniel é a ascensão do reino do anticristo, onde o poder vai estar por um período curto, mas vai estar na mão do inimigo de nossas almas. E o que é que a gente aprende com isso? Nós aprendemos, irmãos, que o poder está conosco. O poder espiritual está com a igreja de Cristo. Muitas vezes nós, irmãos, nós não temos noção do que é disponibilizado pelo Todo-Poderoso para nós pregarmos a palavra de Deus, o Evangelho. Precisamos crer e buscar um avivamento em nossa cidade, buscar poder do Espírito Santo. Tanto é que Jesus nos diz na sua palavra, pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-á, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Se o filho lhe pedir um ovo, dará um escorpião, se pedir um pão, lhe dará uma pedra. Se vós que sois maus, sabem das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Então, meu irmão, não temamos principados, potestades e governos, não temamos regime nenhum, porque o tempo é nosso, o tempo de pregarmos a palavra de Deus é nosso, o poder do Espírito Santo está sobre nós, que é muito maior do que qualquer um que tente barrar a pregação do Evangelho. Que o Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus.